Continuamos sempre acerca da consciência, da lei e da graça. São três coisas que devem estar dentro de ti. Deus colocou isso em todo homem. Tem a consciência que faz que você entenda que cometeu mal. Ou que você fez uma boa coisa. Ou que você mentiu. Ou que você disse a verdade. E a lei é a palavra de Deus. Deus deu a promessa. Escreverei as minhas leis nos seus corações. As leis espirituais é a palavra de Deus. Mesmo se você não estudou, mesmo se você não lê a Bíblia, você não conhece o alfabeto, mas quando você ouve a palavra, Deus vai escrever a palavra no teu coração. E a terceira coisa é a graça. Quando tens a consciência pura, irrepreensível, e tens a palavra no coração, sem a graça de Deus, não irás muito longe. Deus tem que vir agora com a graça para te fazer viver a palavra. Assim estamos aqui para ir no céu. A consciência deve ser pura, deve ser irrepreensível. E a palavra escrita no coração. Amém. E a graça de Deus. Quando o amor se lança, a graça também abunda-se. A graça soberana. Quando o amor soberano se lança, quando o amor divino se lança, a graça de Deus abunda aí. Sem a graça, não iremos para o céu. Amados irmãos, vou ler aqui algo do profeta. Prédication est le 24 juillet 63. Essa pregação é de 24 de julho de 1964. Avertissement de jugement. Advertência após julgamento. Parágrafo 212. Parágrafo 212. Frère Bramadou. Irmão Brana me disse assim: maintenant nous arrivons à une église puissante. Agora chegamos a ter uma igreja poderosa. Pas avec beaucoup de membres. E não com muitos membros. Mas elle est puissante. Ela é poderosa Dans l'esprit. Amen. Combien c'est merveilleux. Quanto isso é maravilhoso. Profeta, ele estava diante da igreja. Na verdade, fez uma igreja poderosa. Não é por ter muitos membros, mas é por causa do Espírito Santo que está dentro dos membros. A igreja poderosa é a igreja que tem o Espírito de Deus. Vou dar um exemplo. A igreja de Paulo e Silas. Dentro da prisão. Amém. Passou de toda a cidade. De todas as igrejas. Aquela noite. O anjo desceu. Lá onde havia Paulo e Silas. Duas pessoas. Aqueles que mexeram com a prisão. Amados irmãos, quer sejamos 2 ou 3, mas com Jesus, somos a igreja mais poderosa. Só que nós vimos as coisas de outras igrejas, mas elas não sempre nos controlar. Mesmo se tiver fotografia, eles já estão a falar. O que vocês tiram aí? Será que nós falamos? Será que nós nos controlamos? Vamos Santa Semana, vestir mais, cantar mais, vamos pregar mais. Mas falam que essa igreja já caiu. A igreja de Satanás. Mas estão a controlar essa igreja. A consciência. A consciência usa a crença. E essa igreja. Isso aí, irmão. A mulher que você já lhe deixou, já prostituta, você lhe repudiou. Essa lhe controlar mais por
puissant. Uma igreja Nous poderosa. avons la parole. Nós temos a palavra. Le Nós Saint-Esprit. temos o Espírito Et Santo. nous arriverons au E ciel. chegaremos ao céu. Que Dieu vous bénisse, frère. Deus abençoe, irmão. Au bas de la terre. Não temam nada. Toujours contrôle. Sempre controlando. Toujours contrôle. Sempre controle. Quand on fait la chambre bien. Quando fizemos as boas coisas, já Que ligaram. malheur. E dessa vez, Nous qui sommes ça va. ouvimos uma boa coisa. Vous dites, vous êtes Mas se fiz um erro, Allô. alô, Comment vous dites, vous ouvimos assim, vão sofrer. Nous avons une église puissante. Nós temos uma igreja poderosa. Nous avons été dans ma fruit. Não somos uma árvore com fruto. Maintenant, c'est ma banque. Deve lançar na pedra. Il y a une seule minute de foi, pasteur. Disse na vez passada, Pasteur, nous avons bien gagné. pastor me liga. Oh, deixa eu dar uma conversar com o Nous sommes en bas de Congo. Vai lá em Mata Congo. Só que nous n'avons pas Kimi. Se o veado fugir, Nous n'avons se Kimi. voltar de novo, vamos te matar. Nous sommes arrêtés. Nós nos voltamos À la guerre, na guerra, toujours à l'avant. sempre em frente. Que Dieu vous bénisse. Deus te abençoe. Vraiment, ici dans la joie. As pessoas que estão alegres, Quand nous avons contrôlé le mission. quando estão nos controlar, On a vu la vie, ça y est. disse Senhor, On a moulaté. não mata os inimigos. Basta la viva. Esteja nos vivos. On a camaton. Esteja com a Et il y a mon matin. forma que vai Et il subir. y a mon Da papa. forma que vai ser abençoado. Oui, frère. Sim, irmão. Nous allons. Estamos aqui. Je sais pas. E Jesus está aqui conosco. Pas la fin, on va m'arrêter. Paulo diz aos Hebreus, D'abord, qui j'ai dit. eu disse na quinta-feira, Peut-être ma pharisien. talvez os fariseus, Donc, quand on a l'homme. vamos terminar com ele amanhã. Nakenda nzamba pesi na mabele. Mas fui em casa, Deus me revelou mais muitas coisas. Aussi Dieu n'a pas la permission du pasteur. Se Deus quiser, pela permissão do Donc pastor, on peut ça une semaine prochaine. terminar mais a próxima semana, Comme on le verra dans Paris. vamos falar sempre acerca dos fariseus. Pour ça que nous avons Kenya. Porque se estiverem a pregar Nous avons Sindika. e a pessoa está nervosa, Ça veut dire. quer dizer Et suis. que aquilo entrou. Donc nous avons Sindika. A pessoa está nervosa, outra vai se irritar, mas não está a ouvir a pergunta. Não está a ouvir a pergunta. Aquilo significa que Satanás foi baleado. Você é filho de Deus? Saia daquele espírito. Amém. Quando Jesus disse aos judeus, Je suis le pain des sacrificiels. eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram, quem és tu? És mais do que nossos pais. Comeram maná. Jesus disse, eles comeram maná. E todos morreram. Essa morte é a separação eterna com Deus. Todos os deuses se separaram eternamente Avec Dieu. com Deus. Et Dieu ne change pas. E Deus não muda. Le pharisien moderne, Os fariseus modernos, vous vous séparez vocês devem se separar éternellement eternamente avec Dieu. com Deus. Vous allez risquer la terre. Não tem mais esse risco. À comment dire Israël? Vimos À Israel, vivre dans le désert. saiu números 14, La commune à frontière. chegaram na fronteira, foram para Minas, Ils ont placé des foi semaines. um lugar de 2 semanas, Passé 40 mas ans. fizeram 40 Pourquoi? anos. Ils ont murmuré. Porque murmuraram C'est une loi. e que pediram a lei. Quand passé une loi, Quando pediram a la lei, loi est commise dans a l'eau. lei lhes matou. Parce que Zambé Porque Deus a mis ça dans le Sénat à Lyon. lhes fez sair através do cordeiro. Pas à travers la loi. Não é através da C'est lei, à travers la grâce. era por causa da graça. La réponse E a resposta promesse. da On promessa s'en va passer dans la que part. Deus tinha dado a Abraão. On va venir à dire ça va. Eles eram da aliança de Abraão, Il va faire quelque chose queriam fazer alguma coisa pour se sauver, para se salvarem, pour être juste. para ser justo, Quelque chose alguma pour coisa provoquer des discussions, para provocar discussão, et des dénominations, Denominação. et des civilisations, et des civilização, séparations, separação et des divisions. e divisão. Il a fallu la doctrine baptismale Deverão surgir doutores et la loi. da lei. Les doctrines de la loi, c'est Jésus-Christ. Doutor da lei, Jesus Cristo, ele mesmo. Donc, on est l'histoire. Só que nós aqui Ils sont distribués caca. estamos só a distribuir. Nous avons la doctrine de la loi Nós de somos doutores da lei. le Saint-Esprit. O Espírito C'est un Santo, docteur. o grande doutor, Il a déjà parlé. ele já falou, Il a déjà enseigné. ele já ensinou. Quand on voit,
Amém. Beberam de água da rocha. E a rocha era Cristo. Mas todos não foram agradáveis. Todos pereceram no deserto. Outros na idolatria. Outros na prostituição. Outros misturaram o pecado com a lei. E tornou-se uma tradição. Aleluia. Quand vous mélangez la parole, Você mistura a palavra. avec le péché, O pecado, parole se divorce. a palavra acaba com Quand vous força. mélangez Quando você mistura la a parole palavra, avec les pensées du o pasteur, pensamento do le pastor, mot se a divorce. palavra fica sem Et la força. voix de Dieu, E a lei de Deus, dans Genèse 1, segundo Gênesis 1, versículo 11, que chaque semence cada semente puisse se reproduire reproduz selon son espèce. segundo a sua espécie. Quer dizer, o milho não pode ser injetado, não pode estar um medicamento antes de ser plantado. Não. Da forma que ela é, planta, depois vai germinar o milho. Et la parole, E a palavra, a mensagem da hora, bíblica do tempo do fim, deve ser pregada na sua pureza. Não foi que diz na carta circular, número 29, somos livres do limite das escrituras. Amém. Casa no quadro das escrituras. Seja ministro no quadro das escrituras. Faça pastor no limite das escrituras. Seja sal no quadro das escrituras. Seja corista no quadro das escrituras. Tudo que fizermos, que seja no quadro das escrituras. Israel cometeu erro. Paulo começou a explicar. Ele disse: a coisa que lhe faltava era a fé. Enquanto que nós ouvimos que o homem deve ser salvo pela lei para ir no céu. Mas vimos como sempre na Bíblia que desde o tempo de Noé vimos a graça. Vimos Enoque, não vimos lei. Disseram pela fé, Enoque marchou com Deus durante 360 anos. E ele foi agradável. Aleluia. Amém. Vimos Abraão, não vimos lei. Mais il ne douta pas par l'incrédulité. Ele não confiou pela incredulidade, Il fut fortifié. mas ele foi fortificado para Abraão. Tudo que Deus não tinha dito, Ça n'existe pas. não existe. Et la semaine E a d'avant, semente de Abraão, como Deus não disse nada de postiço, donc ça n'existe pas. aquilo também não existe. Como Deus foi na cerca de socas e com mini saias, na Bíblia não se encontra. Então, as suas filhas também usaram isso. O filho de Abraão, não conhecemos isso. Como a Bíblia diz que não demos irmãos, mas que amemos a ele. Pois os filhos de Abraão não gostam do ódio. Amém. A Bíblia diz: não abandona a vossa assembleia. Filho de Abraão, ele, para abandonar a assembleia, não existe. Amém. A Bíblia diz: pague o vosso dízimo. Quer dizer, se não pagar para um filho de Abraão, não existe. Nós, somente assim diz o Senhor é que faz. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir, não pela palavra da igreja, pela palavra do pastor, não pela palavra da igreja, ou da convenção. Mas a palavra de Cristo, a palavra ungida, a palavra de Deus,
raison. palavra sempre tem razão. Les enfants d'Israël. Os filhos de Israel Começaram cometeram o erro. foi exato. Não tinham fé. Agora foi exato. Como não tinham fé, Or la foi, enquanto que a fé c'était don. é um dom. Donc, la foi, Quer dizer, a fé c'était don. é um dom. Donc, Dieu prend la foi, Quer dizer, Deus pega a fé il te donne. e te dá. S'il ne te donne pas, Se ela não te dar, tu seras toujours pharisien. sempre serás um fariseu. Et ce n'est pas par la volonté de celui qui E fait, nem pela vontade daquele que quer, de celui qui ou court, daquele que corre, et de Dieu qui fait grâce. mas é Deus que faz graça. Il y a un moment là, Só que nós vimos, voilà, pour ça, il m'a. a pessoa quer crer, Agora, eu me lembro da vida aí. ela tem milagre na sua vida, Se não mas é sempre não dá certo. Pourquoi? Por quê? Dieu ne les connaît pas. Porque Deus não lhe conhece. Azar Esaú, Ele é Esaú, Caïn, e Caim, Balaam, Balão, Judas, Judas, Demas, Demas, Azar Esaú. são muitos. Religieux, Os religiosos, des frères pharisiens. irmãos fariseus. Pour comprendre ce que vous avez fait, Para entender se és ou não fariseu, quand nous prêchons, quando nós pregamos, qu'est-ce que tu sens? o que é que você sente? Alléluia! Amém. Quand nous sommes là-dedans, Quando você volta em casa, qu'est-ce que tu dis o que é que te diz de la prédication? da pregação? Qu'est-ce que tu dis? O que é que te diz acerca do pastor? O Qu'est-ce que tu dis? que é que tu dizes De l'ordre établi. da ordem estabelecida? Qu'est-ce que tu dis dans O que é que tu dizes do ancião? Qu'est-ce que tu dis O dans que é que tu la dizes do corpo? Torah? Que conversa você tem contado? Pharisien, Fariseu, afasta pour la révélation. ele fica nervoso por causa da revelação. Afasta pour la E grâce. também se irrita acerca da graça. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Je me sens vraiment religieux. Na verdade, me sinto Je me religioso. sens chez moi. Me sinto na minha Je me casa. sens parmi les frères. Me sinto no meio dos irmãos. Que tem a fé de Abraão. Comment noter? Não tem mais nada. Bien d'ailleurs. A tua oração Et yo kari. foi ouvida. Alléluia. Amém. Daniel. Daniel, Courage. tenha coragem. Pendant que nous E prions, primeiro dia que você orou, as pessoas estão chegando no céu. Mas Satan Satanás a dérangé. está incomodado. Mas você insista. Alléluia. Amém. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Porque Deus não pode mentir. Celui qui demande reçoit. Porque aquele que pede recebe. C'est la loi de Dieu. É a lei de Deus. La prière, A oração ça fait partie faz parte de la conscience. da consciência. Attends la conscience, ça s'appelle la O tempo da consciência Ça oravam. s'appelle la O tempo da lei oravam. O tempo da graça também estamos a orar. paix, ça s'appelle la No pátio também oravam. Dans la paix. No tempo Le pas. no tempo do Pai. No tempo do Filho. Também no tempo do Espírito Santo. Frère bien-aimé, Amado irmão, Israël Israel n'avait pas la foi. não tinha fé. Dans 1 Corinthiens, Hébreux 11, 6. Hebreus 11, 5, 6. 5, 6. Hebreus 11, 5, 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Disseram que Enoque não foi no céu por causa da lei. Se ele foi pela fé, Donc c'est la grâce. então é a graça. Parce que la foi c'est un don. Por quê? Porque a fé é um dom. Donc Enoch Enoque a cause de glorifier Dieu. não poderá se glorificar. Pourquoi? Por quê? C'est un don. Por quê? Porque é um dom. Il y a un moment où solo, Para dar o filho de Deus, peu importe miracle. pouco importam os milagres. Attends comme il y a un mot. Mesmo se tiver dinheiro, Attends ce matin. mesmo se comprar casa, mesmo se comprar carros, Le frère est toujours o humble. irmão sempre continua a ser humilde. Parce qu'il sait, Porque ele sabe c'est par la grâce. que é pela graça. Nino Zanando, O que é que você tem on va appeler ça qui est que não te deram? tout nom excellent Todo dom excelente qui est du ciel. vem do céu. Enoch va nous dire, Disseram que Enoque, malgré la grâce, embora que havia graça, malgré la foi, embora que tinha fé, malgré le don, embora o dom, mais Enoch, mas Enoque ah, c'est pour ça qu'il dit ça. agradou a Deus.
Então chegamos agora nas obras. A fé sem obras é uma fé morta. Deu-lhe nem um presente. Deu-lhe nem uma fé. Deu-lhe nem uma graça. Não que viu disse. Fizeram graça para ir no céu. Por quê? Porque não era um profeta. Mesmo Elias sabia que iria para o céu. Mesmo Branham sabia que eu vou para o céu. Mesmo Abraão procurava uma cidade que Deus abençoe o ancião. Nós procuramos uma cidade. Uma cidade permanente. Que não passam lá carros de ou que a força está cheia, não. Não se encontra isso na Nova Jerusalém. O governo está tirando isso, lá não existe. Lá não existe. Lá não existe na Nova Jerusalém. Lá tem pavimento de ouro. Lá tem a mar de cristal. Temos a árvore. Cada mês com seus frutos. Estamos a comer. Nunca mais vamos morrer. A doença vai acabar. Casamentos vão acabar. Orações vão terminar. Cultos vão cessar. As irmãs vão cozinhar mais. Não vou mais fazer nada. Esse aqui é tudo que é meu. O irmão que é chefe. A liderança vai terminar daqui a pouco. Vamos a voltar na igualdade. Église au Matteo. Mas já que foi pregado ou não? A Nova Jerusalém. Chineses viram. Está flutuando. Também fizeram estamento de 3 semanas. Na doutrine. Na doutrina. E a Bíblia diz o que o homem não viu. O homem não ouviu. O homem não sentiu. Aquilo que não subiu no seu coração. É isso que Deus reserva para aqueles que creem nele. E não vos enganem. Minha cidade de Samba Miguel. Chineses vejam antes de mim. Na verdade, Jesus falhou. Permaneça nas escrituras. Veremos aqui num dia. E uma cidade de surpresa. Uma nossa cidade. Abraão marchou pela fé. Amado irmão, ouvimos aqui que nunca serás agradável se não tiveres fé. Irmão, João Lourenço pode te dar uma promessa e não vai cumprir. O pai pode te prometer algo, mas não vai cumprir. Mas não é mesmo com Jesus. Sabe por quê? Ele não esperaria 30 para lhe pagar. Também eles votaram para ser presidente. O seu trono não lhe colocaram no trono. Também nunca vão lhe tirar. E também não é mecânico. Ou que trabalhou muito, não lhe pagaram. Jesus é um criador. Onde não existe a coisa, Deus vai girar. Eles não olham. Será que posso comprar uma casa? Se Deus ouviu a tua oração, irmão, o que é a casa? A Bíblia disse. N'a même pas épargné son fils. Ela não poupou nem sequer o seu filho. Agora a casa, o seu próprio filho, lhe despiu. Foi crucificado nu diante do sol. À cause de l'amour, por causa do amor envers moi, do amor para mim e para ti. Agora, casa é renda ou roupa. Quanto foi? Irmão, Jesus é um super. Não tem sonho. Jesus
Jesus pega o mundo assim nas suas mãos. Todos os oceanos, todo o mundo, como sólido, todas as coisas, segura assim nas mãos. Se fizer assim, vamos morrer todos. E agora aquela pessoa aí, e você não vai lhe amar, você não vai crer nele. Creia nele. Si tu crois, Se você crer, tu verras la gloire de Dieu. verás a glória de Deus. Bien, le frère dans la Hébreu 11, 4. Je pense 24, peut-être Moïse. Hebreus 11, 24. Dans le Moïse, ça va dans Moïse. Mesmo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, que teve a lei, mas não foi com a lei diante de Deus, foi com a fé. Josué, Quer dizer, Josué, Caleb, Moisés, Arão, tinham a fé, mas a igreja gostavam da lei. Quer dizer, Moisés não era um legalista, Moisés não era fariseu. Prova, Deus queria matar todos. Moisés disse: começa comigo. A graça, o Espírito de Cristo. Eu, irmão, nos Estados Unidos, disse: irmão Branham, eu te amo muito. Eu sou capaz de te balear e que eu fique em frente. O Branham me disse: esse aqui é o verdadeiro amor. Você que não critica a irmã, em vez de defender a irmã, em vez de defender a igreja, em vez de defender o irmão, em vez de defender os seus, você até acrescenta mais um filho. Ele se referiu à Bíblia. Não existe um grande amor do que de dar a sua vida para os seus amigos. Irmão, Moisés, disseram que pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Declararam nas águas. Você teve a graça de chegar no palácio. Você cresceu, se tornaste uma moça, e depois você foi. Vais para onde? Vais para o Quimene. Procuraram. Ele foi no Quimene. Aonde? Nos seus avós, na sua família. Mas antes de entrar, nós devemos baixar assim. De manhã, para carregar água, com um balde em cima da cabeça. Vai na lavra e volta. Você deixa o palácio presidencial. Que amor! Que amor! Que Moisés tinha. Israel faltou amor. Eu perguntei para você, mas a citação, Ana me diz: é o amor é o amor que produz a fé. Para ter a fé, deves amar a Deus, deves amar também a sua igreja. Eu estou admirado. A pessoa está na sua casa, está vindo na igreja, está falando, eu amo a Deus, mas está a odiar a esposa de Deus. Enquanto que o profeta disse: se quiserem fazer uma bondade, façam na minha mulher e dos meus filhos. Eu não mereço. Se vocês lhe amarem, quer dizer também que me amam. Esta ação que fez cair-lhe fogo, essa aqui. Quando que você me fala de amor fileo, é um tipo. Vamos agora na forma espiritual. O marido é Jesus e a sua mulher é a igreja. Você que foge à igreja, você criticar a igreja, você nega irmão e irmãs, você a desprezá-los, mas você ama Deus. É impossível, irmão. E não tens a fé, porque a fé
est produite par l'amour. A fé produzida pelo amor. Moisés disse eu. O profeta disse, Moisés se acordar na casa de Faraó, lhe cortava as unhas. Veja as mulheres, as missas do Egito, estavam ali a acariciar na barriga, massagem em todo o sítio. O que é que você quer, Moisés? Eu quero o sumo natural. A filha do filho do Faraó. Mas Moisés, mas Moisés que era bem educado na escola dominical de casa. Na escola dominical em casa, irmã. Moisés, ele não ia na igreja, mas o seu pai, a sua mãe, disseram você nasceu para ser um libertador. Você é filho de Deus. Somos visitantes e vamos para o céu. E que os filhos assim em casa. Nós vamos para o céu. E Moisés, vimos que Moisés, ele negou o Faraó. E a Bíblia diz, ele preferiu vergonha com os irmãos que são desprezados na cidade. Aleluia! Amém. L'église insultée, A igreja insultada, l'église méprisée, a igreja desprezada, l'église oubliée, a igreja esquecida, l'église a igreja appelle Babylone, que se chama Babilônia, Belzebul, Belzebul, Equenamo, e que já caiu, também vai se levantar. Moisés disse, são eles que são os meus irmãos. E também de manhã, Moisés viu pela janela, ele lamentou, meus irmãos de Camacongo, a igreja dividida assim. Jesus. Irmão orava em casa, disse, Senhor, nos manda verdadeiros servos. Dizia, irmão, irmãs, vamos ficar aqui para sempre. Acerca a tua obra, Senhor. Ajuda o pastor, ajuda o ancião, nossos diabos, sejam unidos. Moisés, pela mesma janela, ele sentia compaixão. Faraó também foi um covarde. Pela mesma janela, disse, veja isso aqui. Veja as pessoas em vão. Os pecadores. Veja eles. Escravo. Aleluia! Estamos no Pentecoste. Não temos microfone. À la Pentecôte, Pentecoste. il faut cela quitter. Precisa de microfone. Donc, chrétien, Eles é cristão. il faut la matoya bien. Deve ter Et le prédicateur, doit crier. Essa é a doutrine, hein? devagarinho, o humor é cobelha, os irmãos vão adoecer. Irmão, Repentez-vous! Arrependai-vos! Jésus est Dieu! Jesus vai virar. E depois vou cair aqui como morto. Vou morrer. Vou para onde? Amém. Amém. Então, Moussala n'a pas essayé. Não trabalha cá. Olha Jean Baptiste. Conhece João Batista? 30 ans no deserto. 30 anos no deserto. Vai acontecer pendant 6 mois. Para pregar somente durante 6 meses. Para me dire, je vais préparer ce Deus budget. pode preparar um céu Pendant 100 ans. durante 100 anos. Vous restez pendant 3 Só mois. para pregar durante 30 minutos. Si on a confié, Se eu morrer, la gloire de Dieu. a glória de Deus. C'est pour moi. Enquanto que para mim, L'amour, c'est dingue. a morte é um ganho. Tous allons avoir un masse là-bas. Só temos a pena da mulher e dos filhos. Samuel. Mas sem Ça m'a dit que Yakano. eu venho amanhã. Não, eu vou dizer que é Eu não vou chorar com Ezequiel. Eu, moi cité. Não tem mulher, Balade. tem filho. Tu vas dans ma vie. Deus disse, Prépare-toi. prepara. On s'en fout. Seigneur, lelo kaka lelo. On a baillé un mouna. Porque porque aborreci Angola. Frère, il en a. Irmão, veio aqui. Tu as sobonné. Estamos a orar. Estamos a orar. Frère 4. O irmão termina a oração. Dans ton ciel ici. Vamos terminando? Dans la terre, on ça. Eu voltei no trabalho. Alors, ils ont témoin ce travail. Exortava minha mulher. Oh, não, a minha milagre, orações longas. Jesus disse. É dos fariseus. Também tem que incomodar os vizinhos.
Quando voltei a Predicadores. pregador. Já sei do quê? Da Santa Já vai dizer, frère. Eu fiz a irmão. O que você disse? Oh, ba prière mulai. Oração longa. Prière na bocuse na si. Oração curta e no curto. Só vai me frère, bom dia lá. Uma hora. Sério, bom dia lá. Uma hora. Bota bocuse. Hora curta. Nanda bocuse. Mas não é na minha casa. Mais cette citation. Quer citação? Où sont les prières? Les prières. Il vient de la nuit. E se você não é criança? Ou não? Pour déranger ma voisine. Não incomoda os vizinhos. Mais chrétien s'est étonné. Mas cristão Un chrétien, il dérange les gars. Il dérange les pharisiens. Os fariseus. Même l'église. Mesmo aqui na Si igreja. tu as le Saint-Esprit, Você tem o Espírito Santo. vous avez dérangé la voisine. Você não incomoda os vizinhos. La loi du Kakayote. Não se gosta. Comment on est la catro? Você ora muito. Il y a son mec. Ainda está tentado. Alors qu'on caté. Nunca consegui. Fala a verdade, irmão. Ora também para mim também. Para que ore quando você tem orado. Vous avez compris. Não seja um hipócrita. Azori na loi. Odeia. Azo contrôle les sous Porque controla que você não tem. Mais il y a son Mas coya. ele sempre está caindo. Então começa a odear. Zaba papa Deus mio. te abençoe. Nya inio. Ele te odeia. Oya inio ko wana. Porque ele quer aquela coisa. C'est la suite. Mas ele não obteve. C'est la tour là. Espera a tua vez. Dans la tour là, c'est la terre au ganga. Estamos agora no tempo de gritar. Ouais, au ganga tem dans la salle. Quem não gritar para Deus lhe fez assim. Dis donc, nga, dans le wabla je vois la chaîne. Ou mesmo até procura morto aqui no culto. De fleurs fleuries vraiment. Attends, il y a qu'à Bible. Só leu mesmo a Bíblia. Où aquele? Depois foi. Mas que glória. Maravilhoso. Maravilhosa. Alléluia. Moïse, Moisés, par la foi. pela fé. Au conseil spécial, Nzambe était par la loi. Você nunca vai agradar a Deus pela lei. Dans la table. Deixa eu ler o profeta. La prédication du livre de vie de l'agneau. Na pregação, o livro da vida do Cordeiro 3, 6 mois, 60 fois. foi pregado aos 3 de junho de 1956. Alléluia. Amém. Temps moderne, nous en parlons vraiment. Ao tempo da voar mesmo. Que Dieu bénisse nos diacres. Deus abençoe nossos diabos. Église de Zana Nyonso. Essa igreja nós temos tudo. Será uma citação da Bonaíra Monte. Já por expressão porque não trouxe. E Brana me disse, E logo mais se cadeia. a coisa que tem faz temer o diabo. Não, o Gana. Não é só gritar aí. Exato, daqui. Não é também o papo. Exato, o Yeba aqui. Não é cantar bem. Já vou ter a bebida. Também não é pregar bem. É para o mundo de beleza. Não é também orar E muito. logo mais se A cadeia. coisa que faz amedrontar Satanás Prière, é a oração, vie sainte, vida santa, vie pure, vida pura vie consacrée. e vida consagrada. C'est la grande bombe atomique. Essa é a grande bomba atômica. Une prière Porque uma oração avec la é sanctification, porque ele ora com a santificação. avec la Ele pureté. ora com a pureza. Il y a la zone O lenga. diabo está aí a tremer. Vamos numa igreja Só hoje. que essa É igreja zone lenga. a fazer tremer pessoas. Bobiso. Porque nós, A gente vai continuar. porque nós os jovens vamos com jejum, vamos gente, continuar. Jejum, vamos continuar. Eu vou cantar dia só olhar. Até que Jesus voltar. Parágrafo 34. Parágrafo 34. Remarquez la loi qui possède une ombre. Observa que a lei procede de uma sombra. Toutes ces choses Todas essas coisas de l'Ancien Testament, do Antigo Testamento c'était des ombres. são sombras. De sauter. Pulamos 35. 35. Et toutefois, E toda vez les adorateurs os adoradores venaient sous l'ombre, vêm abaixo de uma sombra, mais ne pouvaient pas être amenés à la perfection. mas não poderão ser levados à perfeição. Voyez-vous, Viram? la loi n'amène personne à la perfection. A lei não aperfeiçoa ninguém. La A loi lei, des hommes salio. a lei que te dá Connaissance nous a péché. conhecimento que você é um pecador. C'est vrai. Verdade. Vous ne pouvez pas être parfait. Ah, vous avez écouté? Vocês ouviram? Les gens disent souvent, As pessoas dizem muitas vezes, il n'est parfait. "Não, ninguém é perfeito." Nunca ouviram os mundanos? Ah, não existe ninguém que é perfeito. Não existe ninguém que é perfeito. La propre prédication, Na minha pregação, ça va passer la disgrâce. os pastores da desgraça. Toujours, Sempre, Noé a connu. oh, não é caiu. Noé. Noé.
Référence à pasteur Noé. Referência do pastor é Référence Noé. à frère Abraham. Referência do irmão é Abraão. Mentiu. Davi matou. Teve a mulher alheia. Là où il s'est passé. Quando você lhe fala, pastor, Daniel. quando é que você vai pregar acerca de Daniel? Joseph. Quando é que vai pregar acerca de José? Quando é que vai pregar Jésus. acerca de Jesus? Quando é que vai pregar acerca de Brana? Quando é que vai tomar o exemplo de Paulo? Vai imitar l'exemple de bien. Se imita esse bom exemplo. O mal é uma lição. Não façamos assim. Porque corremos risco de ir no inferno. Segue-se um bom exemplo. Vem com você, irmão. Dizem que irmão é aventureiro. Não cria amizade com ele. La mauvaise compagnie Más companhias corrompe le bon mère. corrompem os bons hábitos. C'est la ligue à moto. Aquele sempre gosta de criticar, ele abandona. Sempre gosta de saias curtas. Nunca não seja um amigo. Vai te contaminar. Séparez-vous. Separai-vos. Diz o Senhor. Qui se ressemble à ça. Tudo que se junta se assemelha. C'est vrai. É verdade. Vous ne pouvez pas être parfait Você não pode ser aux yeux perfeito de votre prochain. aos olhos do teu próximo. Jamais. Nunca. Parfait dans la parfait la vie sur la O mission. pastor nunca será perfeito aos nossos olhos. Jamais Gaïa. Eu nunca. Ô frère Jean. Ô irmão João, D'allier. você lhe olha, Comment on est parfait. ele vê perfeito. Jamais. Nunca mais. Mon ami. Por quê? Nous sommes malades. Por quê? Porque são olhos de balão. Nisso. Olhos, Total, quand même, nous sommes malades. vimos com olhos de balão. Quand tu regardes. Quando você observa. Est-ce que tu vois? O que é que tu vês? Quand tu regardes. Quando observas e olhas, Qu'est-ce que tu vois? o que é que tens visto? Quand on entend la foi, Quando você olha, o irmão, nous sommes là. o que é que tu vês? William l'a dit. Agora, Quand je regarde l'église, quando olho a igreja, je vois Dieu dans la chair. eu vejo Deus na carne. Alléluia! Quand je regarde le pasteur, O pastor, je vois Dieu dans la chair. Deus na Mais carne. nous sommes terminés. Mas quando você me On olhar, a aventuré. você me vê como um aventureiro. Comédien. Como um comediante. Aux amalades. Você é um balão. Avance. Alors, Então, vous ne pouvez pas être parfait au sein de votre prochain. só não pode ser perfeito aos olhos do teu próximo. Pourtant, Enquanto vous devez être parfait. você deve ser perfeito, Sinon, senão, vous n'irez jamais au ciel. senão nunca irás para o céu. C'est vrai. É verdade. La Bible dit, A Bíblia diz, dans Matthieu, em Mateus, dans les béatitudes, nas soyez bem-aventuranças, parfait. sede Comme perfeito, votre Père céleste est vosso parfait. Pai Celestial é perfeito. Vous devez donc être parfait. Na verdade, deveis ser perfeitos. Sinon, vous êtes perdu. Senão, estás perdido. Parfait, là, qui c'est? Perfeito significa Dalio, que olham Banda, por fora, Aloba, nas palavras, nos pensamentos. Mabezata. Não tem nenhuma maldade. Comment allez-vous y arriver? Como é que você pode chegar a isso? Voyez-vous, Vendo isso, moins de fautes, uma pequena falha, tu es condamné. você está condenado. Parce que rien Porque nada de mal de mal doit entrer là-bas. deve entrar lá. Si ce n'est la perfection. Somente a perfeição. Amém. 36. Soyez donc parfaits comme votre Père. Sede perfeitos como vosso Pai. Comment allez-vous être parfait Como é que podem ser perfeitos? pendant que vous péchez chaque jour? Enquanto que todos os dias você peca. Vous êtes dans le mal continuellement. Você sempre está no mal continuamente. Maintenant, ceci, ça va déséquilibrer Agora isso vai desequilibrar les légalistes os legalistas et les disgraciés. e os desgraciados. Mais remarquez, Mas agora notem, ce n'est pas ce que vous faites qui compte. não é aquilo que você faz que conta. C'est ce que Dieu a fait pour vous. É aquilo que Deus fez por você. Voyez? Vimos? Vous ne pouvez pas être parfait vous-même. Você próprio por si não pode ser perfeito. Mais en Christ, Mas em Cristo, vous êtes você é parfait. perfeito. Voilà pourquoi
pourquoi És porque falamos que ama a Jesus. Porque por intermédio do seu sangue, tu es parfait. e você é perfeito. Dans 12 minutes, Daqui a 12 minutos, nous sommes dans la foi. voltamos na fé. Dans un peu ça, Estou a dar. oui, mes frères, Sabe, irmão? la Bible dit A Bíblia diz: il y a eu 4 femmes. havia 4 mulheres. Falamos naquele dia. Celle la maison Ève, A nossa irmã Eva, Azaki la foi, ela tinha fé. a sanguissant na credo. Misturou a fé com o credo. Dans ma terre, c'est Com uma nova pregação. prédication moderne. Uma pregação moderna. Elle est comme coutume. E tornou-se um costume. Comme Tornou-se tradition. uma tradição. À Montagnard, E gerou quem? Caïn. Gerou Caim. Quand l'église Quando a igreja hybride la parole, hibrida a palavra, comment on se faire vierge? não verão mais aqui irmãs virgens. Comment on se frère Nunca mais verão irmãos, avec le baptême du Saint-Esprit? irmãos com o batismo do Espírito Santo. Comment on se don spirituel? Nunca mais verão Deus espiritual. Autêntico. Quand l'église Quando a igreja croise la parole, cruza a palavra. la parole A palavra, avec l'interprétation particulière. a palavra com a interpretação particular. A palavra, Avec la a mondialité. palavra com a mundanidade. L'église est coupée. E a igreja morre. C'est la loi de l'hybridation. É a lei da hibridação. Ce qui m'a sango, Se o milho, va hybrider se o encore. milho for hibridado, Les communes va quitter. vai sair bonito. Et belé. Vai sair muito milho. Vão sair grande. Comme on dit encore, Vão comer, allons dans la se sauter. mas não se planta mais. Parce que Genèse 1:11, c'est le coup. Gênesis 1:11 já morreu. Que chaque semence, Se cada semente se reproduza selon son espèce. segundo a sua espécie. Dans mon nid, Nós vimos maman a mis son Agar. a nossa mãe Agar. Yébé, Ela também, Azaki la foi. ela também tinha fé. Pour abali pour ta foi. Por quê? Porque casou-se com o homem da fé. Mais Azaki, moi, sa promesse. Mas não era mulher da promessa. Deus tinha dito Là, c'est la Sarah. por intermédio da Sara. Quand Sarah Quando a Sara, a fait ce conseil, quando a Sara deu o conselho, Abraham a hybridé promesse. Abraão hibridou a promessa. Moi, la Bible, O menino saiu, Ismaël, Ismael, terroriste. terrorista, Dans un moment, está a matar as pessoas todos os dias. Troisième femme, Terceira mulher, Sarah Yemoko. Sara ela própria. Isaac a montré la foi à Sarah. Isaac não foi nascido pela fé da Sara. Isaac a montré la foi à Abraham. Isaac foi nascido pela fé de Abraão. Sarah, ça, c'est la foi. Sara já não tinha mais fé. Et ça, Kabi Libal. Já tinha oferecido o casamento. A Kabi Mobile. Ofereceu o marido Pas au moins. para ter um menino. À ce qui t'aime. Ele riu-se de Deus. À cause, Mentiu. Dieu pouvait la tuer. Deus poderia lhe matar. Mais à cause de Christ, Mas por causa de Cristo, l'église a igreja est épargnée. foi poupada. Moi, la montagne Isaac. O menino nasceu, que é Isaac, A Bible, moi, mon cœur, saiu um pequeno, un peu parfait. pouco perfeito. Mais il était. Mas não era ele. Livre à Galate de Bible. Livro de Gálatas disse: La promesse n'était pas à une seule postérité. a promessa era só para uma descendência. Qui est Christ. E é Cristo. Tu maries la quatrième femme. Agora Maria, a quarta mulher, Ela qu'il me soit fait que me seja feito selon la parole. segundo a palavra. Alléluia. La foi A fé, est dans la symptôme a de fé não olha sintoma, dans la pauvreté de veja a pobreza. Loma. Fala, Loma. diga, Et comme ça la médaille. o que acontecer. Somos na montagne Oyo. Se quiserem nessa montanha, desloca aqui, irmãos. Nous sommes dans le message du troisième tour. Estamos na mensagem da terceira puxada. Aïe, Koyawana. Aquilo que virá La plénitude. é a plenitude. Aujourd'hui, Mas hoje, individuellement, individualmente, nous devons faire l'expérience. devemos fazer a experiência. Seigneur, Você pede, recebe. mon nom est Salman. Fala, acontece. Seigneur, Senhor, 2023, 2023, son asala. devo trabalhar. E Prévoyez. o emprego surge. Seigneur, Senhor, 2023, 2023, on a voyagé. devo viajar. On E voyage. você viaja. Oyo Kolomba. Aquilo que você falar, Sans doute sem dúvida, qu'il me soit fait que me seja feito selon la parole de Dieu. segundo a palavra de Deus. Croyez la promesse. Creia na promessa. Croyez la promesse. Creia na promessa. Comment délater sans la foi? Não ora sem a fé. Il ne sera pas agréable à Dieu. Nunca será agradável a Deus. Il va promettre de bâtir sa vie. Devemos acrescentar
prière, No fim da oração, si tu as la foi, você tem a fé? et que ça pasteur, Diga, pastor, j'ai la foi. eu tenho a fé. Et donc voilà, on sait que l'on A terre. coisa que estou a pedir é isso. Prie pour moi. Ora para mim. Ça va s'arrêter. Se não acontecer, On toque à l'église. devemos fechar a igreja. On va donner. Isso é que para mim Nous disse. devons fermer l'église. Temos que fechar a igreja. Une église sans A miracle. manifestação de Il milagre faut la fermer. deve ser fechada. Une église sans A miracle. manifestação sobrenatural Il faut la fermer. deve ser fechada. Un ministère Un ministère sans la puissance de Dieu. sem o poder de Il Deus faut le fermer. deve ser fechado. Nous sommes au temps de la démonstration. Estamos no tempo da demonstração. L'évangile est pas seulement O parole. evangelho não somente pela Mais nous palavra, devons vivre les miracles. devemos viver os Le milagres. Dieu de Branham, O Deus de Abraão, il dit comment le o faire. Deus da coluna de fogo, On envoie dans ma papier. deve sair nos papéis. Comme ma vie n'arrive Toda pas. a nossa vida. Alléluia. Amém. Bien-aimé frère, Amado irmão, sœur Namiso. a nossa irmã, On dit que, sabem que, elle fait la fois passée. como disse na vez passada, Ça va signer la sac qui va nous faire dans tem sinais que mostram que feiticeiros estão a te seguir. La première qui dit non. Vos prometi, Elle a pris 53. mas vamos dar 3. Elle a dit non, elle est chez Afrique. Vos disse que a riqueza da C'est África la sorcellerie. é a feitiçaria. Yo te me famille. Você paga. Yo te me famille yo. Não é você, mas a tua família. Vous allez lier la famille. Você está ligado com a família. Qui ça va cocamu na yo. Até que Deus te libertar. Ça la délivrance Se totale. a libertação total, Tu es lié à ta famille. está ligado à tua família. Va bloquer le salaire. Vão bloquear trabalho, Va bloquer santé. vão bloquear saúde. Va comprendre la sorcière à l'église. Vão comprar com os feiticeiros da igreja Avec les civils. e vão estragar a tua vida. Qui nous même sur la scène, c'est ma Quando você vê nas irmãs da feitiçaria, C'est la dignité. a irmã não C'est quer. la scène Awa. Temos uma irmã À que son commission c'était. ela se colocava Jeune fille uma Awa. jovem aqui. Ça nous remonte. Não é normal, La situation est c'était. masturbação com um pau. Quel niveau y a TikTok? Mas que nível de feitiçaria? Le diable existe. Diabo existe, irmão. Nous sommes avec sa communauté. Não estamos a usar melhor C'est pour vous réveiller. É para vos Ne acordar. dormez pas. Durmam. Priez beaucoup. Orem muito. Et tu me commis ma casse. Por quê? Porque a luta Le está diable forte. rote O diabo, comme un lion rugissant. o diabo ruge como um leão que está a rugir. Premier signe, hein. Primeiro sinal, On a demandé o demônio está a te seguir. auquel hôpital malade des hommes de la tête. Você vai no hospital, mas a doença não aparece. On se compte. Mas estás a emagrecer. Vous avez avec ma frère. Já estás amarrado, irmão. Vous avez avec ma sœur. Já estás ligado, irmão. Il faut s'engager à Jésus Deves pedir Jesus à libérer you. que venha te libertar. Il y a tout le monde de la peau d'ailleurs. Venha para orarmos por ti. Malade des hommes de la tête. A doença não está On aparecendo. se compte. Mas estás a emagrecer. Auquel hôpital va moniter. Vamos no hospital e não viram nada. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce bio? Feiticeiros é que te pegaram. Assim Dio. Te pegaram. On va le deuxième signe. Vou dar o segundo sinal. Pas cauchemar. É, pesadelos. Vous l'avez la boutou? Você dorme de noite, On a donné la machine. estão a te seguir com katana. Vous l'avez la boutou? Você dorme de noite, Bagnon comme ça la veille. é, serpentes a te seguir. Olha na moto. Dorme de noite, Bagando. estás a ver em crocodilo, Leão. estás a ver leão, Balou. estás a ver lobo, Moua. estás a ver cães, Oh, matana globa. estás a subir em montanha, Vous en voyez. estás a voar, estás a descer. Âme na yo. A tua alma Ils sont entre está entre le ciel o céu et l'enfer. e o inferno. Ils ont bouillé. Aquilo está inclinado. Calamité. Daqui a pouco vai cair na inclinação. C'est un signe. É um sinal. Comment la main normale? Não veja isso normal. Vous devez réclamer la Você délivrance. deve reclamar a Dans libertação. le temps sur la Se nuit, Deus se dormir, un autre comme ange. sonha com anjo. Avoir la révélation. Tem revelação, Un cauchemar. não pesadelo. Oh, não, não. Voilà ta métier. Não para um filho de Deus. Alléluia. Amém. Não é a tua tia, mãe. Lhe usaram. Vou terminar no terceiro sinal. Das-me mãe no sonho, mas você casou. E você dorme com o marido. Dorme com uma mulher e acorda sai molhado. Feiticeiro estava a dormir contigo. Quando a gente pregou aqui de maridos noturnos, ou mulheres noturnas, ou sereias. Mas irmão, essas coisas são realidade. Parce que Satan, Porque Satanás, il se déguise en âge de lumière. Satanás se disfarça em anjo da
Jésus. Se Satanás se disfarçou em Jesus, Adapte-toi ton Jésus. vestiu-se com o corpo de Jesus. Martin, Martin. Martim, T'as commis déjà. já cheguei. Tens a me ver? Oh, Comment? inclina-se diante de mim. Oh, là, ça va. Com botas Un chapeau. e com chapéu. Mais Não. les 5 couronneront Jésus. Os santos coroarão a Jesus. Oh, le Saint-Esprit. Satanás saia. Donc, il dit, on est là maintenant. E vocês que gostam de dons? Recebi anjo. Recebi um anjo. Ele estava com olhos, com chapéu. Ramenez tout dans l'écriture. Leva tudo nas escrituras. Alléluia. Amém. La foi A fé? et l'écriture. A fé e a escritura. La foi demande l'écriture, c'est la foi. A fé fora da escritura não é uma fé. La deuxième, c'est le fait. Os falo, irmão? Mas se você não pensa não. Vou dar um sinal no outro Só que dia. eu lá na verdade na cultura. Se você tem vindo maridos noturnos, Gozou na boca, tem você na boca. Eu casou de ter. não é a tua Le culpa. demônio lá na O demônio que está a te seguir. a bloqueio. Vão te bloquear. Frère, voltada. O irmão vai te A olhar. como ele não tinha 80 ans. Mas te vê com a face de alguém de 80 anos. Mas tens 20 anos. Fala com o Por causa do marido noturno. c'est une réalité. É uma realidade. O baile, Você casa, avortement, mas tem aborto, stérilité. tem esterilidade, muitas coisas. Ça, ce n'est pas la promesse de Dieu. Essa não é a promessa de Deus. Alléluia. Dieu n'a pas promis des Deus avortements. não prometeu aborto. Dieu a promis Deus prometeu à Israël em Israel pas d'avortement não haverá aborto. et pas de stérilité. Não há Nous esterilidade. devons réclamer notre droit. Devemos reclamar o Mais nous nosso devons avoir la direito. foi. E devemos ter a fé. C'est pour la O profeta disse: Peuple noir. o povo negro, Peuple noir. o povo On negro n'a pas battu. não se vê vão. Simon est venu avec O Kouroussou. irmão que levou a cruz, Avant de Kolamino. ele levou seu irmão. Alléluia. Amém. Pardonnable. Maintenant, je peux te malade. Orava para On dit Seigneur. Senhor, Quand il là, lembra-te dele. on connaît à Esse Kalakala. avô antigo En Soumeka, il y que en havia ajudado na cruz. a. Alléluia. Amém. L'ancien. O ancião Par exemple, là, maintenant, que Saint-Esprit. mostrou para nós o caminho do Espírito Santo C'était noir. era um negro. Ouviram? Comme là, dans Saint-Esprit. Falando para que É noir. o meu é um negro. Ele mostrou. Et puis, on E também sabe, Sœur Wana. aquela irmã, Mexicaine. aquela irmã aí, Ouais, il y a qui l'a bébé. mexicana que veio com bebê, Bébé Wana. aquela bebê aí, Un bébé noir. quando me disse um bebê negro. Alléluia. Amém. Pendant Durante 5 heures. Durante 7 horas, 22 heures. até 22 horas, Wana kufa déjà. o menino já estava morto. Atieye. Ele colocou, Katatra. ele colocou dentro do Alors, quarto. nous avons collaboré aqui. É o próprio filho. Ninguém pra lá. Da forma que Aonde Deus por aveugle. orou para o Avec cego, amor. o cego viu. Mwana na ngai. Meu filho, Ditemo. diga uma Baba na palavra, ngomba. diga na montanha. Ngombe E a kolongwa. montanha vai se Wasakia na levantar. ngomba. Aquela mulher disse: Mapemele. muitas pessoas Alléluia tabatu. pisavam as pessoas, empurravam. Ela caiu com o menino, levantou com o menino. Fazia isso De 5 heures das 5 horas à 22 heures. às 22 horas. Comme ils vont s'en parler. Chegou dentro de Brana. Brana me disse: Le Jacques mort. irmão Jacques Mor vai orar por ele. Mon Jacques mort, donc, Quando Jacques Mor ia, Bravo, mon vision. Brana me viu uma visão. E Brana me C'est la disse: foi de la femme era a fé qui da a produit mulher la que vision. produziu a visão. Amém. Votre foi, A vossa fé, votre amour, o teu amor, pèse à estagiaire. vai lhe dar sabedoria. Vai lhe dar Pèse à sabedoria. la prédication. Vai dar essa Aux força. autres, ils gagnent du saut. Você crê em Aux nós? autres, ils gagnent du saut. Você não desamou? Nos familles, de l'autre côté. Não terá nada. Et la femme, E a mulher, la manie, Brana me disse: venham, tragam ele aqui. Brahma fille, Brana me pegou, Aboteli, orou moi la sais. e o menino ressuscitou. Foi, A fé, c'est la couleur de. a fé não tem cor, não está na cor. Au fond, ça la gamme de. Ou só deve ser branco. Et la foi. Tenha fé. Si vous croyez, Se vocês crerem, vous verrez la gloire de Dieu. verás a glória de Deus. Alléluia. Amém. Si vous demandez quelque chose, Se você pedir alguma coisa, à mon nom, é meu nome, vous voyez que vous l'avez. creia que você já o tem Et vous le verrez e s'accomplir. verás isso se cumprir. Que Dieu bénisse. Deus abençoe.